Bom dia, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Como que vocês estão? Como que vocês passaram de ontem para hoje? Sejam todos bem-vindos. Naísa, Hernani, Verônica, Pastora Jerusa, Bruna, Caroline. Caroline, o bolo que você mandou para nós, que bolo maravilhoso, minha querida. Que Deus te abençoe e multiplique 1 milhão de vezes mais sobre cada área da sua vida, meu amor. Daniele, Ceissa, Pastor Júnior tá aí, Bruna, querida. Bruna, tô amando seus vídeos, continua, não para, tá bom? Tô amando seus vídeos. A gente já segue a Bruna. Bruna Eduarda 30, amém? Ela tá exalando o reino aí nas suas mídias sociais. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Aumenta sua expectativa, Mariana, minha querida. Selma, Elias, seja bem-vindo. Eu sou Eli, Sirlene, Dudas, Kellen, João, a paz, João, Laís, Tatá. Sejam todos bem-vindos para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus. Nossa, eu pisquei, já tem 500 pessoas aqui. Vocês são tudo doido. Amém? Vocês são tudo louco. Louco por Jesus, né? Amém? Deixa eu perguntar pra vocês. Ontem eu mandei uma tarefa sobre qual oferta você vai fazer pra Jesus ano que vem, né? O que você vai ofertar? E eu falei que ofertar dinheiro é a coisa mais fácil que tem. É só ir lá e entregar. Agora, você ofertar algo todos os dias é muito difícil. Uma das maiores ofertas que eu sei que você vai fazer é o sono. Você vai ofertar o sono. Uma hora e meia, 2 horas de sono. Gostoso, cedo, entendeu? Mas eu gostaria de saber o que mais que você vai entregar para Deus. O que mais que você vai entregar para Jesus? Amém? O que você vai entregar para Jesus? O que você vai entregar no altar do Senhor? O que você vai entregar para Deus? 2024. Por exemplo, eu terminei minha renúncia de refrigerante, né? Mas eu voltei a tomar refrigerante, porque terminou em novembro. Em dia 2 de janeiro eu volto de novo. Não tomo refrigerante. Televisão secular. Amém. Televisão secular também. Amém? E tudo isso vai trazer o quê? 1 ano sem café. Ai, Bruna, eu fiquei agora 1 ano. Meu Deus. 1 ano sem café é triste. Mas olha, o entretenimento que você perde tempo fazendo, eu também, Neuzi, vou renunciar à carne vermelha. A pastora Jerusa vai entregar alguns Isaac. Oh, meu Deus do céu. Não é fácil não, gente. Não é fácil. Não é fácil não. Meu Deus. Leite de chocolate. Uau. Bora compartilhar essa live. 1 ano sem comer pão. Meu Deus. Tem gente que vai ficar sem açúcar, café ou qualquer coisa com açúcar. Uau, Cristina. Meu Deus. O sono e o meu tempo. Fiz 50 dias de carne vermelha, agora eu vou fazer 1 ano. Eu vou ficar sem carne vermelha. Olha a Maria, que doida. Café, açúcar e carne vermelha. Você vai ver anjo todo dia. Você vai ver o céu, vai abrir todo dia. Porque quando a gente tira essas coisas mais... A carne é uma delas, né? Porque a carne gasta muita energia para ser digerida. Carne vermelha. Amém? Uau, gente. 1 ano. Eu vou ficar 1 ano sem carne vermelha. 1 ano sem refrigerante. Vai ser tudo 1 ano, 1 ano. Vai ser... A finalidade da renúncia, gente, é você... Qual é a finalidade da renúncia? É uma oferta que você dá ao Senhor, é um sacrifício. Deus acata todo o sacrifício que você faz pra Ele, tá? Então, vamos supor,
Deus, durante um ano eu vou acordar todo dia 4 da manhã. Você acordava 6, então você tá dando 2 horas, você tá sacrificando 2 horas de sono mais gostoso, né? Pra talvez buscar o Senhor, fazer alguma coisa produtiva, ok? Então, toda renúncia é em prol de alguma coisa. Eu vou ver se eu consigo redigir hoje, porque amanhã cedo a gente já viaja para a próxima conferência, ok? Para mandar para você, tá? Para mandar para vocês, vou mandar lá no grupo do Telegram. Eu esqueci de colocar o link ontem, que a minha cabeça tá bem zen. Amém? Vamos orar pra gente começar? Fecha teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que eu te apresento, Senhor Deus, esse dia, te apresento as nossas vidas, te apresento, Pai, tudo que está por acontecer. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e queremos, Pai, aqui convidar o Espírito Santo para governar essa live, que a partir de agora já não seja mais eu, já não seja, Senhor Deus, o meu entendimento, minha sabedoria, mas que seja, Pai, Jesus através de mim. Pai, então, em nome de Jesus, eu entrego o microfone ao Espírito Santo e declaro que toda honra, glória, poder e exaltação é dada ao Senhor dos Exércitos. Obrigada, Deus, por esse dia, por essa live, por tudo que nós temos vivido aqui. E eu te apresento, Pai, toda a oferta de sono, toda a renúncia de sono pelo qual teus filhos, Pai, têm feito. Tem muitos aqui que têm acordado muito mais cedo que 5 horas, 4 horas. Pai, eu elevo às regiões celestiais todo o sacrifício, toda a oferta, Pai, que eles têm dado nessa entrega de acordar mais cedo, que o Senhor possa devolver a cada um com crescimento, com expansão, com ruptura no ano de 2024. Assim eu declaro, assim eu apresento essa live, consagro as nossas vidas, declaro que todo o dardo do inimigo já caiu por terra em nome de Jesus. Porque nós nos apoderamos do sangue de Jesus sobre as nossas armaduras para combater um bom combate. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bora compartilhar essa live agora com pelo menos umas 7 pessoas. Em nome de Jesus. Bora. Olha, eu acordei essa noite 3h30. Aí, falei, é muito cedo, o pessoal não acorda. Falei, não dá pra começar uma live tão cedo assim. Falei, quer saber? Eu vou deixar um pouquinho. Aí fiquei na cama, pra cá, pra lá. Amém? Pega a tua ceia, vamos fazer a nossa ceia rapidinho. Nossa leitura de hoje é boa. Quem vai pra Borrazópolis? Quem vai pra Borrazópolis, coloca aí a ceia, tá? Pega aí o versículo, deixa eu ver aqui. Pega aí Lucas 22:19. Meus pais foram embora ontem. Talvez eu os encontre em Borrazópolis, porque eles têm amigo lá. Meu pai, né, tem muita família aqui no Paraná. Então, meu pai quer jantar comigo na segunda, me ver na sexta. Amém? Lucas 22:19. Amém? Pega aí tua ceia, teu pão. Leva pra Nani também. Ela já pegou? As meninas acordaram aqui, já vão pegar a ceia. Você tá com náusea, mas você tá com náusea a partir do momento que eu comecei a orar? Ou você já tava com náusea? Pode ser sintoma de libertação isso aí, gente. Amém? Amém? Então, vamos lá. Pega a tua ceia. Lucas 22:19 vai falar assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Glória a Deus. Então, pega agora a ceia, pega agora o pão, tá? O suco, o pão. Eu vou orar, vou consagrar pra gente fazer esse ato de memorial, esse ato profético, ok? Tá? Já eu oro pra essa dor de cabeça, né, cair por terra em nome de Jesus.
tá bom? Isso aí é um dardo inflamado do inimigo, tá? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento agora todos os sucos de uvas que estão aqui nessa ceia, o que está na minha mão e na mão dos meus irmãos. Te apresento também todos os pães, Pai, que está aqui na minha mão e na mão dos meus irmãos. Eu consagro o suco de uva como sangue do Cordeiro, consagro o pão como corpo de Cristo. E quero declarar, em nome de Jesus, que quando nós ingerirmos a ceia, todo dardo inflamado, todo sintoma de opressão vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o sangue e o corpo de Cristo têm poder para edificar corpo, alma, espírito, mente e destronar todo dardo inflamado. Alextar kotorkemine amalant. Jirgiviando korkotoramale belasant. Eu quero declarar aqui agora, em nome de Jesus, toda dor de cabeça, sai agora. Todo mal-estar, bata em retirada. Renalaxterk. Ligue de ofiantel coriamo copo tolutur. Alibir copterini que antercancha la manaraia selk. Pai, eu peço agora que um anjo guerreiro que vem das regiões celestiais adentre o recinto onde esse homem e essa mulher está. Derrame agora um bálsamo, um óleo com fogo sobre a cabeça dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós destronamos todo o dardo inflamado, toda seta contrária. Pai, nós te louvamos por essa ceia, te agradecemos pelo sacrifício, te agradecemos pelo favor, pelo amor, pela primícia que foi ter dado o teu filho naquela cruz. Pai, obrigada, Jesus, por tudo, por tudo, por tudo. E nós aqui, Pai, em unidade, elevamos os nossos corações a Ti para fazer esse memorial, tomando o sangue e o corpo do Cordeiro. Assim nós te louvamos, te glorificamos. Amém. Amém? Pega do pão, do corpo, amém? E pode tomar. Amém? Pega do sangue do Cordeiro agora, amém? E pode tomar. Glória a Deus. Não, gente, a ceia não quebra jejum não, tá? A ceia não quebra jejum não, é um ato de... Ó, aí é onde você tá agora. Vou colocar uma armadura sobre nós, tá bom? A armadura que tá lá em Efésios. Ó, pega agora, coloca a mão na sua cabeça. E conforme eu for falando das partes do corpo, você vai colocando a mão, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu clamo agora, Senhor Deus, por uma nova armadura em nome de Jesus sobre a vida de todos eles. Pai, coloca agora sobre nós uma linda armadura de ouro. Uma linda armadura, Pai, adornada, Senhor Deus, pelas Tuas próprias mãos, lavada no sangue de Jesus, lavada no óleo do Espírito Santo e no fogo que vem no trono de Deus. Pai, eu declaro agora que o Senhor coloca sobre nós um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, um novo cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e botas do Evangelho da paz. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que o Senhor nos reveste. Pai, eu declaro que o Senhor nos blinda contra todo dardo, contra todo pensamento, contra toda guerra que Satanás possa estar forjando ou armando contra nós. Nós derrubamos agora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, Satanás está furioso. Vocês estão terminando Marcos. Você tem noção? Nós já vamos começar Lucas. Você acha que o inimigo está feliz comigo, com você? A verdade está chegando dentro de você. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu querido, é luta, é guerra. Amém? Qual que é o nosso capítulo de hoje? Ah, a Naisa já sabe. Nosso capítulo de hoje é o 15, amém?
O nosso capítulo de hoje é o 15, certo? Então vamos lá. Gente, vocês têm noção que ano que vem nós vamos ler a Bíblia? Pega a visão. Ano que vem nós vamos ler a Bíblia 2 vezes por ano. Você tem noção disso? Você tem noção que tem pastores que nunca leram a Bíblia uma vez inteira? Fica aqui num pedaço, no outro. E você vai ler a Bíblia 2 vezes por ano? Você tem noção disso? Você tem noção disso? Você faz noção do que o que está acontecendo à sua volta? O despertar, o avivamento que está acontecendo aí na sua casa? Então sim, meu amigo, o inimigo vai se levantar contra você, vai usar os parentes, vai usar os amigos. Mas deixa eu falar algo para você. O inimigo, ele se levanta para cair. Chega uma hora que ele não dá conta mais de te frear. Ele vai tentar esse início. Amém? Então vamos lá. Abra aí o capítulo 15 de Marcos. Pastor, aí depois o próximo capítulo vai ser o quê? Aí o 16 de Marcos vai ficar para casa, o capítulo 1 de Lucas vai ficar para casa. O próximo capítulo para ser lido na live vai ser o 2 de Lucas. Amém? Olha só, que avanço. Tá, então vamos lá. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. Ok? Então vamos lá. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo e os mestres da lei e todo o conselho se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus e levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Porque naquela época eles estavam ali afirmando que Jesus era o rei dos judeus, o povo, os seguidores dele. Jesus respondeu: é como você diz. Ou seja, Jesus afirmou: é do jeito que você está falando. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. E Pilatos perguntou: você não vai me responder? Olha como Jesus era inteligente. Jesus não falou: eu sou o rei dos judeus. Ele falou assim: é como você diz. Você não vai me responder o que diz de todas essas acusações. Mas para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante a sua revolta. Então, nessa época, onde Jesus estava sendo perseguido, eles tinham o costume de pegar um ladrão, um bandido, um prisioneiro, que a multidão escolhesse para libertar, tá? Aí, no caso aqui, um dos prisioneiros era Barrabás, ele era um revolucionário e dentro da sua revolução, ele tinha matado uma pessoa, tá? Ele tinha cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse o prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham pedido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a liberdade de Barrabás. Então aqui, Jesus, ele vai, diante de Pilatos, porque os principais líderes religiosos, os principais sacerdotes, estavam com inveja de Jesus, certo? Então, chega nesse impasse, que os sacerdotes começam a instigar a multidão para que a multidão gritasse para que Barrabás fosse solto, Barrabás fosse liberado, certo? Barrabás, para a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: então, que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus?
Olha o que o povo fala. Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto. Crucifique-o. Para acalmar a multidão, Pilatos lhes soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. Então, aqui a multidão estava muito instigada. E aqui Jesus ele foi açoitado. Depois, entregue aos soldados romanos para ser crucificado. Agora, eu queria que a partir daqui, tá? Eu queria que a partir daqui, tudo que eu começasse a ler, você imaginasse, tá? Homem, imaginasse, tá? Tudo que eu começar a entrar, tudo que eu for falando, que Jesus está passando, eu queria que você entrasse dentro da história agora. É muito forte isso aqui, ok? Então vamos lá. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como pretório, e chamaram todo o regime. Vestiram Jesus com um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. Então o saudavam, zombando. Salve o rei dos judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara. Cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Tiraram o manto vermelho e vestiram com suas roupas. Então levaram para ser crucificado. Então aqui você percebe como que Jesus sofreu e como que Jesus foi humilhado. Amém? Aqui eles colocaram uma cruz de espinhos, batiam na cabeça do Senhor Jesus. Então, o que foi muito triste, para mim, é algo que, meu Deus. Agora vamos ler a crucificação. Um homem chamado Simão, de Cirene, passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Então, peraí, tá passando um homem chamado Simão, que estava vindo do campo. E os soldados romanos obrigaram ele a carregar a cruz. Esse Simão, ele era pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus até o lugar chamado Gólgota e ofereceram-lhe ali vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então ali ofereceram vinho misturado com mirra e ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram a sorte para decidir quem ficaria com cada peça. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. Então aqui está falando o horário da crucificação de Jesus. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele. E estava escrito: o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olha só, gritavam. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. Quando Jesus falava de reconstrução, ele falava de algo espiritual. E as pessoas ali zombando, desce da cruz, isso, aquilo. Os principais sacerdotes e os mestres da lei zombavam de Jesus. Salvou aos outros, mas não pode salvar a si mesmos. Diziam que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da sua cruz agora, mesmo
para que vejamos e creiamos nele. Até os insultavam. É forte, né? A morte de Jesus. Ao meio-dia, que dá lá manaraster, que ele de Pronto. Deu certo. Vocês estão me escutando bem? Show de bola. Tá? Então vamos lá. A morte. Onde que eu tô lendo agora? Agora até me perdi. Peraí. Diziam o que está. Agora vamos ler aqui a morte de Jesus. Eu parei ao meio-dia, né? Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Então, ao meio-dia, isso daqui... Peraí que eu só vou fechar uma porta aqui. Ao meio-dia, desce... Deixa eu fechar essa porta aqui. Ao meio-dia, desce uma escuridão que dura 3 horas. Os mais espirituais estão entendendo o que eu tô falando. Os que são um pouquinho mais... que jejuam um pouco mais. Amém? Glória a Deus. Ao meio-dia desceu toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando a Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Amém? Esperem, disse ele. Vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então você imagina quanta zombaria não havia ali naquele momento, ok? Na crucificação de Jesus. Então Jesus chamou em alta voz e deu o último suspiro. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Aqui, quando o véu do templo se rasga, isso é algo profético, ok? Para falar que já não havia mais separação. Ali o sacrifício estava sendo perfeito, completo. Expansão do sacrifício para todos. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: presta atenção. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estava ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Tudo isso aconteceu na sexta-feira. É outra chave que está acontecendo aqui. Peraí. Isso na sexta-feira? Então você marca aí. 9 horas acontece a crucificação de Jesus. Meio-dia desce as trevas. Fica 3 horas. 3 horas da tarde, Jesus, clama. E aí, agora, estamos entrando no Shabat, certo? O sepultamento de Jesus. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus.
José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Então aqui a Bíblia vai dizer que havia alguém da sociedade, alguém com muita influência, alguém que ele foi corajosamente, porque eu acredito que era difícil acessar essa autoridade. Então, como ele tinha um cargo, ele foi pedir o corpo de Jesus. Ele foi pedir o corpo de Jesus porque ele estava esperando o reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. E o oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu no lençol e colocou no túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e Maria Madalena, a mãe Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Amém? Então aqui, meus queridos, todas as vezes que a gente chega, né, na crucificação de Jesus, eu me emociono porque eu fico imaginando, meu Deus, o tanto que Jesus sofreu, o tanto que Jesus foi humilhado, o tanto que Jesus, né, foi zombado pelos líderes, pelas pessoas, né? Isso aqui é terrível, ok? É terrível, certo? Então, eu tô trazendo aqui para vocês, né? Existem horários proféticos, né? A cada 3 horas, então, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6, né? Todos são horários, né? O horário do meio-dia é um horário de guerrear pela vida, né? Guerrear pela vida, certo? Então, eu quero que vocês, toda vez que forem ler a Bíblia, leiam tentando escavar tesouros, tentando buscar tesouros, ok? Então, essa parte aqui da crucificação mexe muito comigo. Porque às vezes a gente fica assim, Jesus morreu por mim, Jesus isso, mas a sua mente nunca foi na crucificação. Sua mente nunca foi lá, você nunca contemplou, você nunca se colocou no lugar de Jesus. Tenta se colocar no lugar de Jesus, tenta imaginar que fosse ou alguém que você amasse muito. Amém? Eu tenho uma live que eu falo sobre, eu não sei se é dimensões proféticas. Cada horário é uma dimensão, tá? A Bíblia, ela nos dá as chaves, mas a gente tem que ser um pouco mais evoluído espiritualmente para entender isso aí. Por exemplo, orar ao meio-dia é muito sobrenatural. Orar nessas janelas de 3 horas é muito sobrenatural, amém? Então aqui a Bíblia vai falar que 9 horas ele é crucificado. Meio-dia, essas trevas descem, né? Então, está acontecendo uma batalha. Às 3 horas ele clama e às 3 horas a vida dele é entregue. Então, acontece o que? Um milagre ali às 3 horas. Amém? É isso aí. A Giovana colocou aí. A live chama Dimensões Proféticas, tá? Eu vou colocar... a gente tem um e-book lá no grupo dos números com significado, né? O que significa cada número dentro de um contexto bíblico, dentro do hebraico, tá? Eu vou ver se a Nani coloca lá, tá bom? Mas o assunto hoje não é esse, certo? O assunto não é esse, tá? Então, assim, presta atenção aqui agora, que agora é a grande chave. O maior sacrifício que já existiu foi o que o nosso Deus, o grande Yahvé, o grande Eu Sou, o Deus de Isaac, Abraão, Jacó, fez por nós. Que ele pegou seu único filho, tirou da sua direita, do seu trono, mandou aqui para a terra, para passar por tudo isso, por toda essa humilhação, tá? E para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna, certo? E assim como Jesus trilhou
essa vida, né? Esse curso, essa forma, ele teve uma vida sacrificial. Quando a gente escolheu aceitar Jesus, viver por Ele, a gente também vai seguir o mesmo caminho de Jesus. Eu não tô falando que você vai ser crucificado, mas muitos dos seus discípulos foram, tá? Mas eu quero saber, aqui de você, o que você está disposto a sacrificar para salvar vidas? Porque hoje Jesus, ele alcança vidas através de vidas. Não tem um anjo que sai evangelizando. Hoje, Jesus usa eu e você. Então, se eu tô aqui hoje na internet, é porque eu estou sacrificando o meu tempo, talvez com meu marido, fazendo coisas que eu gostaria de estar fazendo para trazer o quê? Água viva para aqueles que precisam, para despertar aqueles que precisam. Mas para isso eu tive que sacrificar muitas coisas na minha vida. Eu tive que sacrificar meu ego, minha vaidade, a minha vontade. Eu tive que sacrificar muitas coisas. E eu quero saber o que você está disposto a sacrificar para salvar vidas. Amém? E hoje nós vamos fazer um ato profético. Daqui a pouco eu vou mandar uma tarefa. Você, presta atenção. Isso é profético, tá? Eu quero saber, você vai colocar o nome de 12 pessoas que você quer que sejam resgatadas até dezembro de 2024. Você vai falar assim, Senhor, eu quero que essas pessoas sejam salvas. 12 pessoas você vai escolher. Pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ou pessoas que ainda estão brincando, estão no mundo. Você vai colocar 12 pessoas que você quer que seja salva. Que você quer que seja salva, certo? 12 pessoas. Por exemplo, coloca aí no chat alguém que você gostaria muito que estivesse vivendo o que você está vivendo. E pode ser alguém certo. Nossa, hoje esse Instagram tá bugado até o último, porque toda hora aparece bateria baixa, minha bateria tá alta. Amém? Então vamos lá. Qualquer coisa você sai e entra de novo, tá bom? Quem você, tá? O meu marido é o primeiro da lista, a Nicole disse. Então, o meu marido é o primeiro da lista, minhas irmãs. Então você vai fazer um papelzinho. Eu vou mandar na tarefa, mas você pode pegar um papelzinho pequeno e colocar o nome das 12 pessoas, põe dentro da tua Bíblia, para você ver direto. E quando você vê, você colocar. Eu quero que você coloque 12 pessoas, tá? E aí você vai estar orando por essas 12 pessoas durante o ano de 2024. E você vai falar assim, você vai profetizar que até dia 31 de dezembro de 2024, as 12 vão ser alcançadas. As 12 vão ser alcançadas, mas você vai orar por elas, você vai pagar preço por elas. Amém? O maior sacrifício, a pastora Jerusa falou que a irmã Renata, meu pai. Uau, minhas irmãs, uau. Então eu quero que você entenda que isso é muito poderoso. A pastora Márcia, meus irmãos. Meu pai é macumbeiro. Deus vai alcançar ele, fique em paz, Sidmar. Amém? Minha madrinha. Eu preciso que você coloque 12. Pastora, mas e se eu não tiver os 12 ainda? Peça Espírito Santo, por quem eu vou orar, pagar preço? 12 pessoas. Famintas. Assim, Deus, eu quero que essas pessoas sejam famintas, que busquem. 12 pessoas. Amém? O maior sacrifício já foi feito. Deus fez. Ele mandou Jesus. Eu e você já estamos alcançados, porque a gente já entende que Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Mas quem você gostaria que fosse alcançado? Que começasse a viver esse tempo de intimidade com Jesus? Quem? 12 pessoas. Glória a Deus. Pode ser uma pessoa que tá na igreja, mas tá fria, tá morna. É aquelas pessoas que o Senhor colocar no seu coração, tá bom? Se você for ousado, claro que pode ser mais de 12, mas é no mínimo 12. Você pode fazer uma lista, um caderno. Amém?
eu vou continuar meu testemunho e deixa eu falar pra você, a hora que eu terminar o meu testemunho, eu vou começar a ensinar vocês horários proféticos. Por exemplo, hoje eu vou ensinar você isso, algo sobrenatural. Como que eu vou ungir uma casa? Como que eu dou ordem para fazer isso? Como que eu desligo algo, um decreto, uma sentença? Como que eu cancelo uma maldição? Então, a hora que eu terminar o meu testemunho, a gente vai entrar num tempo de ensino todo dia. Mas todo dia, como a gente não tem tanto tempo, eu vou ensinar algo pequeno, mais rápido. E você vai já comprar um caderno que todo dia você vai aprender, amém? O melhor horário para orar por eles é 3 horas da manhã. É o horário mais sacrificial que existe, porque é o seu melhor sono. 3 horas da manhã. Quem esses dias estava conosco aqui na live 3 horas da manhã, viu que o mundo espiritual fica palpável, fica sensível. Meu Deus, foi algo... A gente fez essa live 3 horas da manhã, meu Deus. Tá, tem gente falando aí que Deus usou a minha vida para te acordar. E Deus também vai usar a sua vida para acordar milhares de pessoas, tá? Tudo, gente, tudo eu vou mandar em PDF, mas vai estar lá no grupo, tá? Vai estar lá no grupo. E a partir de hoje eu não vou deixar a live salva, ok? Perfeito? A partir de hoje eu não vou deixar a live salva, tá? Então, na hora que eu terminar aqui, eu só compartilho, a gente salva, né? Porque a gente salva pra gente, a gente, né? Salva a live, baixa a live e a gente já tira. Perfeito? Então tá, eu quero saber aonde eu parei no meu testemunho, pra mim dar continuidade aqui com vocês. Amém? Aonde eu parei no meu testemunho? Alguém lembra? Eu acho que eu tava contando que eu recebi uma palavra, né? Tá. Festa de formatura. Ixi, já passou isso aí, hein, Neuzi? Nós já estamos acelerados. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Terminou a leitura, terminou. Estava a viver... Ah, tá. Estavas a viver de profecias. Não, gente, vocês estão adiantando demais as coisas. Um está muito na frente, que conhece meu testemunho. Tá. E aí, então, em 2016, eu começo a buscar Deus de todo o meu coração, com todo o meu coração. E Deus começa a usar os profetas, né? Eu passo pelo batismo com fogo, né? Deus usa, né, a Terezinha, que é a esposa do meu avô, uma profetisa, para falar, toma ela, para falar da aliança que eu tinha feito com Deus. E eu tinha entregado os meus sonhos para Deus. E Deus falou, eu escutei quando você fez aquela aliança comigo e eu tomei aquilo que você me entregou, tá? E aí, a partir daí, naquele ano, a minha vida foi viver para Jesus. Viver para Jesus. E, meus queridos, eu preciso contar algo para vocês. Eu mergulhei na presença de Deus. E assim como você sofre perseguição, eu também sofri perseguição, tá? Então imagina eu, que era do mundo, da festa, da balada, de repente eu me escondo e eu começo a buscar Deus. Deus, 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 Deus. E aí, lá nesse cursinho que eu fazia, que é só os filhinhos de papai, né? Porque quem faz medicina no Brasil hoje, né? Então é um povo muito metido mesmo. Eu não tinha amizade ali, né? Eu tinha uns 2, 3 amigos. E eu ficava muito empolgada, sabe? Com aquilo que eu tava vivendo. E eu queria contar pros meus amigos, só que os meus amigos em outra vibe. E assim, eu falava, meu Deus, mas esses amigos não entendem. Aí um dia, eu lembro que eu fui pro meu cursinho. E no caminho do cursinho, Deus me usou para profetizar na vida de uma mulher. E aquilo ali, a glória de Deus entrou dentro do ônibus, foi algo sobrenatural. Eu chego no meu cursinho e eu começo a falar
aquilo ali pros meus amigos. Só que eles começaram, tipo, a desfazer de mim. Tipo assim, você é louca, nada a ver, isso, aquilo outro. Tipo assim, eu sentia o espírito deles, né? E aí eu lembro que Deus... Tinha hora que eu achava que eu tava louca mesmo, mas um dia Deus falou pra mim que Ele me faria conhecida. Ele falou assim, eu vou soprar teu nome no Brasil, as pessoas vão saber quem você é. E eu fiquei tão feliz, porque foi tão nítido aquilo que Deus falou comigo, e eu não pregava ainda. Eu não pregava, eu apenas entregava uma palavra aqui e ali e tal, mas eu não pregava. Eu falava, Deus, isso aí vai demorar muito a acontecer. Mas aí um dia, eu cheguei no meu cursinho e contei isso para meus amigos. Falei, olha, Deus vai fazer isso e isso comigo. Gente, a mesma zombaria que fizeram com Jesus, fizeram comigo. E eu falei, ai meu Deus, aquele dia eu me senti humilhada, sabe? Eu falei, Deus, esse povo, eles não estão vivendo com você, eles não sabem o que eu tô passando, eles não sabem o que eu tô vivendo. E aí Deus me deu uma amiga, né, na igreja, na Assembleia de Deus onde eu ia. O nome dela é Grace. E eu comecei a andar com ela, era uma profetisa, e eu comecei a andar com o pessoal ali, mas ela era amiga, ela era uma amiga de oração. E, assim, era muito difícil, gente, as pessoas entenderem o avivamento que estava acontecendo dentro de mim. Era muito difícil. Até a igreja onde eu congregava, os jovens não tinham esse nível de avivamento, porque, de repente, eu entrei de cabeça para esse avivamento, para essa loucura e para tudo isso. Amém? Tá. Então, eu fiquei ali em Curitiba 10 meses, mais ou menos, 10, 11 meses. E nesse tempo, Deus me libertou, me curou, me lavou. Eu cresci espiritualmente, porque a cada 12 dias eu jejuava 3, eu orava todo dia, devorei a Bíblia, pregação todo dia. Então eu cresci muito, tá? Eu devorei muito a Bíblia, eu comecei a estudar muito mesmo, tá? E aqui eu preciso contar pra você. E Deus começou a me usar. E eu ia numas vigílias, uma vez por mês tinha uma vigília muito sobrenatural, que acontecia em Curitiba. E lá o Senhor, nossa, meu Deus, lá era sobrenatural, era interdenominacional. Então ia pessoas de qualquer congregação, era um púlpito aberto, o povo descia. O povo que via no azeite era tipo assim, era um monte, era tipo uma chácara, era tipo um galpão, e tinha um microfone, e o pessoal subia, dava uma palavra, vinha uma irmã com a oportunidade, louvava, o céu descia, o povo, era um povo, quem visse aquilo ali falava assim, esse povo é loucura. Então assim, eu comecei a andar no sobrenatural, de forma assim, tá, aí, ponto. Quando foi chegando, deixa eu contar algo pra vocês. Nesse ano, presta atenção, nesse ano, havia coisas dentro de mim, pecados, que por mais que eu pedisse perdão pra Deus, eu me cobrava daquilo. Parecia que eu não conseguia me perdoar, ou parecia que eu não tinha sido perdoada. E aí uma amiga minha pega e fala assim, olha, eu sou de uma igreja apostólica, Lari. É uma amiga médica minha que, na verdade, a gente não conversava muito. E aí ela entrou em contato comigo. Ela falou assim, Lari, eu tô muito feliz que você tá buscando Deus e tal. E eu queria muito te falar, eu fiz um Yom Kippur. A minha igreja vai fazer um jejum chamado Yom Kippur. E ele é um jejum que revoga a sentença. Então, é um jejum onde Deus, né, consegue revogar qualquer coisa. E ela me explicou ali. Ela me explicou ali como que fazia aquele Yom Kippur. E aí eu falei, bom, eu não tenho nada a perder, tá? Aí eu achei as passagens na Bíblia onde falava do Yom Kippur, fui estudar a fundo, achei algumas pregações, comecei a estudar, tal. E aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou fazer, porque aí eu falei assim, bom, a Assembleia de Deus não acredita, não faz, não pratica, não adianta nada eu falar para esse povo, mas eu pela fé eu vou fazer. E se, né? E aí eu caí na bobeira, na besteira de falar, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa pra você.
Eu vou contar como é que ele morreu. Fica em paz. Eu não cheguei ainda nessa hora, nesse tempo. Se eu falei pra você que o meu testemunho é cronológico, eu vou chegar lá, calma. Tem um momento certo que eu faço uma viagem e descubro. Pelo amor de Deus. Deus está tratando vocês com o fruto do Espírito. Deus está colocando em vocês a paciência e está testando a minha também. Amém? Então vamos lá. E aí eu caí na bobeira de falar pro meu avô que eu ia fazer o Yom Kippur. E ele pegou e falou assim: mas isso daí não é uma coisa lá do passado, isso daí não é lá da coisa dos judeus, é coisa lá do Antigo Testamento. Não tem mais isso daí. Isso daí não funciona, não é para os dias de hoje. Aí eu peguei e falei assim. E aí ele zombou de mim, enfim, me criticou, falou um monte de coisa. Escuta só isso aqui. Aí eu falei assim, Deus, isso aí já é retaliação, porque eu tô querendo fazer esse jejum, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Aí eu falei, ó, eu não quero saber se você acredita, se você não acredita, eu vou fazer. Eu sou obstinada, gente. Quando eu boto uma coisa na cabeça, certo. Botei na cabeça que eu ia fazer aquele jejum. E como que é aquele jejum? Como funciona o jejum de Yom Kippur? Quem faz Yom Kippur sabe. 9 dias antes do jejum, você já fica, né, mais em silêncio, cuida do que você fala, isso e aquilo. E no dia do jejum, fatidicamente, você fica 24 horas sem comer, sem beber, mais isolado. E naquela época não tinha ninguém para acompanhar, fazer o jejum de Yom Kippur mais. Eu falei, eu vou fazer. E aí eu fiz o jejum, e esse jejum, quando você termina ele, você sela ele com uma oferta, ou antes ou depois. Eu não tinha muito dinheiro, mas eu lembro que a oferta que eu tinha naquela época de estudante era R$100, era o dinheiro que eu tinha. Eu peguei e era culto na igreja, eu falei assim, Deus, eu vou entregar lá no seu altar, porque eu sei que tem que entregar no altar, no ministério. Eu vou entregar lá, mas não vou falar para que é, mas o Senhor vai recolher, ponto. E assim eu fiz, peguei aquela oferta, orei, e no dia, gente, que eu vou entregar a minha oferta, o pastor fala contra o Yom Kippur. E já fala, que tem um povo que tá fazendo Yom Kippur. Eu falei, perseguição, meu Deus do céu. Eu falei, não, mas eu não tô nem aí, eu vou entregar. E ali eu peguei e fiz uma cartinha para Deus falando o que eu queria que o Senhor mudasse na minha vida, que eu queria que Ele tirasse aquele sentimento, daqueles pecados, disso, daquilo, enfim. Eu fiz o Yom Kippur, fiz 1 hora sem comer nada, sem beber, sem lavar a mão, sem tocar em água. Só tem uma oportunidade de fazer no ano, a gente já fez esse ano. Escuta só. Eu fiz o Yom Kippur, e aí, meus queridos, eu preciso que você entenda que depois do Yom Kippur, e o Yom Kippur ele traz o favor de Deus, ele começa a mover tudo ao seu favor. É assim. Só que eu fiz o Yom Kippur e no comecinho ali eu não vi muita coisa acontecendo não. Mas eu falei, não, mas as coisas não tem que acontecer no 3º mês, no 4º mês, as coisas vão acontecer, tá? E aí, isso eu fiz o Yom Kippur mais ou menos em setembro, tá? Eu fiz mais ou menos em setembro o Yom Kippur. E aí foi passando os meses, tal, bababá, nananá, tal. E aí chegou o mês que eu precisava ir fazer... Porque assim, eu vim embora, eu vim da Bolívia. E aí fica rolando um processo e aí a gente vai fazer tipo a nossa defesa de tese. Aí eu faço a defesa de tese e logo sai a documentação e você vem trabalhar, né, no Brasil. Aí você vem e trabalha no Brasil. Escuta só. E aí saiu a minha defesa de tese e eu precisava viajar, presta atenção, eu precisava viajar para Bolívia. Eu precisava ir para Bolívia, ok? E aí foi uma viagem assim de 1 semana, eu precisava ir defender a minha tese, né? Era a última coisa que a gente fazia, a gente ia para um hospital, sorteava um paciente, eu fazia um caso clínico e depois ia para a banca e os médicos fazem um monte de pergunta e você tem que passar, tá? Enfim. E aí eu fui, deu tudo certo, sortearam meu hospital, tal, bebi, nananana, tá? Então, quando eu tô nesse processo, marcando, fiquei lá, na época eu fiquei lá num hotel, fiquei hospedada num hotel, tal, era 1 semana só.
Há uma amiga minha, escuta só, uma amiga minha, ela me chama pra mim ir na casa dela, pra mim comer, porque ela tá com saudade de mim e tal. E aí eu falei, tá. E aí, era amigos daquela época do Yuki. Vai escutar. Amigos daquela época do Yuki. Aí, quando nós chegamos lá, acho que nós comemos pizza e começamos a conversar. E eu comecei a contar pra eles o que Deus tava fazendo na minha vida. Eu falei assim, gente, tudo que aconteceu comigo aqui, né, com a morte do Yuki, eu comecei, tipo, a puxar esse gancho e falar, olha o que Deus tá fazendo na minha vida, isso e aquilo. Eu acredito que a gente acabou indo, né, na igreja, aquela igreja que, eu lembro, acho que a gente acabou indo na igreja onde eu falei que eu não queria mais, fui lá, abracei os pastores vieram, pediram perdão pra mim, e eu falei, não, pastor, eu que tenho que pedir perdão, eu que saí da igreja e tal, enfim. E ali conversa vai, conversa vem, ali, tal. O marido, namorado dela, era o best que andava era um dos best que andava com o Yuki, tá? E aí, na mesa, ele vira pra mim e fala, Lari, eu falei, oi, você não sabia realmente o que o Yuki fazia? Você não sabia nada? Eu falei, não, gente, eu tô falando que eu não sabia. Eu não sabia. Eu vivia conforme ele me mostrava o mundo, a vida. Eu vivia em torno da faculdade e tudo que ele me mostrava, eu não sabia. E aí ele me perguntou de novo, mas Lari, você nunca desconfiou de nada? Eu falei assim, não, eu sempre achei que tinha alguma coisa estranha, só que com a correria do dia e da vida, eu acabei que eu nunca fui atrás, eu nunca peguei as coisas pra investigar. E a gente passou pouco tempo junto, então a gente passou 2 anos junto. Começo de 2012, final de 2013, então a gente passou 2 anos, nem 2 anos junto. E aconteceu tudo isso. E aí esse meu amigo fala, senta que eu vou te contar. Até aí, presta atenção, até aí eu peguei e falei assim, até aí eu tinha uma boa impressão do Yuki, eu sempre queria achar que as coisas tinham acontecido de uma forma, de outra, porque a história que eu vivi com ele era muito boa, então eu não tinha fatos contra ele, eu sabia a morte foi trágica, foi assassinado, mas eu queria achar que foi um engano, que foi isso, que foi aquilo outro. E aí, esse meu amigo, ele chega pra mim e fala, Lari, o dia que você me ligou, ou quem me ligou falando que ele tinha morrido, nós já sabíamos que ele tinha morrido. A notícia chegou pra gente primeiro. E eu peguei e falei assim, como assim? Se eles já sabiam? Não, a gente já sabia. A notícia chegou pra gente primeiro. E eu falei assim, tá, mas então me conta o que aconteceu. E o pai dele andava junto com o Yuki. E aí ele foi me falar que eles estavam envolvidos em coisas terríveis, contrabando e coisas assim. Ele falou assim, não, lavagem de dinheiro, isso e aquilo outro, droga, envolvia com gente que mexia com isso, fazia câmbio de dinheiro pra isso, tal. E ele pegou e entregou tudo. E aí eu falei assim, mas e o porquê que ele morreu? E, gente, quando ele me conta isso, que eles mexiam com coisa errada, de alta muito peculiaridade, como fala? Que era muito perigoso, eu lembrei de um sonho que eu tive. Não ignore os sonhos que você tem. Um dia, na minha vivência com o Yuki, eu sonhei que tinha... Eu sonhei que tava eu e o Yuki no carro. E eu sonhei que no meio do carro tinha muita droga, maconha, essas coisas. E eu nunca fiz parte de um contexto, ou nunca usei droga, esse tipo de coisa. E quando eu tive esse sonho, eu falei pra ele se assustou. Ele se assustou. Ele falou assim, como que foi esse sonho? Eu falei assim, não, eu sonhei isso. Só que na época, Deus já isso, de alta periculosidade. Isso mesmo, Bia. Então... Ele falou assim, não, o meu pai já foi preso. Peraí, que eu já vou contar essa parte pra você, tá? Aí, nesse sonho,
eu sonhei que tinha droga no meio da caminhonete, assim, e eu peguei e falei pra ele, ó, eu sonhei isso e isso. Ele ficou assim. Eu falei assim, eu acredito que meus irmãos podem estar envolvidos com coisa, porque eu tenho 3 irmãos. Eu vou orar pelos meus irmãos, porque eu não aceito isso na vida deles, não. Só que não tinha nada a ver com o irmão meu. Meus irmãos não mexem com essas coisas. Na verdade, Deus estava me mostrando algo que estava nos meus olhos e eu não conseguia ver. E aí, escuta. E esse meu amigo começa a me falar, Lari, lembra uma época que o meu pai sumiu? Tudo, meu pai tinha sido preso. Ele não estava viajando, não, ele estava preso. Isso e aquilo. E aí, eu falei assim, gente, então eu estava vivendo uma mentira. Então, tudo que eu vivi foi um engano. Tudo que eu vivi foi uma mentira. E eu falei assim, e o porquê que ele morreu? E aí, até onde ele me contou, né? Havia acontecido o quê? Eles tinham feito uma tramitação de dinheiro. O dinheiro ficou congelado no país, não vinha para esse outro país. E aí demorou demais chegar e exterminaram ele lá. Deram fim, fizeram uma queima de arquivo, sei lá o quê. Mas foi por estar envolvido com coisas de alta periculosidade. Isso mesmo. E aí, quando esse meu amigo, ele me senta e ele fala tudo pra mim, parecia que tinham aberto um buraco. E o meu amigo vira pra mim e fala, você corria risco de vida. Você corria risco de vida. Você corria risco de vida. Por isso que sempre teve um segurança com você. Por isso que sempre teve alguém na porta da sua casa. Você corria risco de vida. Por quê? Ele viajava, ficava um segurança comigo. Pra ir pra cá, pra ficar de olho em mim, na faculdade. Então eu falei assim, não. É porque ele, sei lá, tem muita coisa, não, a gente não sabe, tal. Certo? E aí, meus queridos, o meu mundo acaba. Porque eu vivia, tá? Eu vivia de uma forma, olhando e vendo aquela história de um ângulo. E quando esse meu amigo, ele senta, ele me conta, ele fala, Lari, então, acontecia isso, aquilo, só que eu achei que depois que ele morreu você ficou sabendo. Eu falei, não fiquei, porque ninguém me contava, ninguém trazia nada pra mim, ninguém falava. E ele falou assim, Lari, mas você nunca viu nada? Eu falei, nunca vi nada, porque todas as vezes que ele tinha uma reunião, ele ia sozinho, aí é reunião dele, é negócio dele, isso e aquilo. Então, um engano. Então, quando eu fico sabendo de tudo aquilo, eu peguei e falei assim, Deus me livrou. Deus me deu mais uma chance. Isso Deus tirou da minha vida. E aí, o luto, que eu acredito que eu ainda tinha um pouco do luto, ali foi o último dia. Eu falei, hoje eu ponho um ponto final nisso aqui. Eu não posso sofrer mais por isso aqui. Amém? Eu falei, eu não posso mais sofrer por isso aqui. Só que o meu chão acabou. Porque todas as pessoas estavam em volta de mim, sabia e eu não sabia. Porque assim, até onde eu sabia é que ele fazia câmbio de dinheiro. Por exemplo, você tem lá 1 milhão na Itália, quer trazer 1 milhão pra cá, ele trazia esse dinheiro pra não pagar imposto. Ele falou isso pro meu pai, e meu pai ainda falou assim, que você tem que parar com isso, que isso aí pode dar ruim, pode dar problema pra você, nananana. Então eu achei que o que ele fazia de muito grave, muito perigoso, poderia isso, certo? Então na minha viagem, quando eu for defender essa minha tese, eu volto lá, eu encontro esse amigo e eu descubro isso daí. E na verdade eu falei assim, a verdade é que Deus me deu muito livramento, muito livramento. Então, a partir do Yom Kippur, Deus começou a tirar tudo que estava em oculto. Tudo que estava em oculto, tudo que estava escondido. Ele começou a tirar tudo para fora. E quando eu fico sabendo disso, eu fiquei muito decepcionada. Porque não era aquilo que eu estava vivendo. Entendeu? Não era aquilo que eu estava vivendo. Então, tudo à minha volta era uma coisa, mas, né? Então, quando esse meu amigo fala assim, meu pai já foi preso, isso e aquilo, e eu vi o pai dele como um fazendeiro, uma pessoa assim,
E na verdade era tudo coisa errada. Eu fiquei muito decepcionada. Porque a minha família é um povo, meus pais são empresários, são sérios, são honestos. Então, eu sempre achava que todo mundo, todas as famílias viviam dessa forma. Então, quando eu ia falar assim, mas pastora, você nunca duvidou, desconfiou? Gente, desconfiar, eu desconfiava, mas ele falava, não, eu tenho isso, nós temos sociedade nessa fazenda, nisso, aquilo. Então, eu acreditava que tudo tinha as suas raízes. E algumas coisas eu via, eu podia ver, ok? Eu tava ingênua, cega, sabe? Ingênua, cega. E eu lembro que nessa viagem que ele tava, ele me chamou, você não quer vir pra cá ficar uns dias? Eu falei, não, eu tenho formatura, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu não vou. Então, meus queridos, foi terrível. Então, assim, quando eu descobri isso, o meu conto de fada, a história linda que eu tinha vivido, ela caiu por terra. Era como se todo o amor que eu tivesse, porque assim, eu odeio ser enganado, odeio ser, sabe? Era como se todo o amor que eu tivesse fosse aniquilado de dentro de mim. Eu fiquei com raiva. Falei, eu perdi meu tempo, perdi muitas coisas por fazer uma escolha errada, por não ter orado, enfim. Isso eu também não desmereço, porque foi isso que me colocou no lugar que eu estou hoje, que é esse avivamento, esse sobrenatural. O Senhor precisou que eu entrasse dentro desse contexto, vivesse tudo isso para estar onde eu estou hoje. Amém? Certo? Então foi um grande livramento que o Senhor me deu. E amanhã eu vou continuar contando mais, tá bom? Ainda tem mais uns 3, 4 dias de testemunho, tá? Então amanhã eu continuo contando mais pra você. Já eu mando a sua tarefa, certo? Lá no nosso grupo do Telegram. Deixa eu avisar você. Você vai ficar sem sua vaga pro casamento com propósito e pra imersão das redes sociais. Você que quer crescer nas redes sociais, quer entender estratégia, como que funciona, como que hoje você pode alavancar o seu negócio ou a sua mensagem nas redes sociais, faz a inscrição logo. Em nome de Jesus, chama a Nani, tá? Eu vou postar aqui nos meus stories agora, tá? Entre em contato com ela, que vocês vão ficar sem vaga, eu tô falando pra vocês. É minhas 2 últimas imersões e o povo tá louco, tá? Quero orar pela sua vida. Faz assim com a tua mão. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo agora, Senhor Deus, todos os meus irmãos em Cristo. Que eles possam, Pai, romper cada dia na Tua presença. Obrigada, Pai, pela vontade, pelo desejo de cada um de estar acordando tão cedo. E nós declaramos, Pai, que todo sono, tudo isso que eles têm entregado, Pai, é um sacrifício. Nós oferecemos, Pai, todo sacrifício, toda oferta de sono ao Senhor, em prol de crescimento, em prol de sabedoria, em prol de ruptura. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Assim nós oramos, assim nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Se você tá indo trabalhar, tá? Presta atenção, se você tá indo trabalhar, um trabalho maravilhoso para você, abençoado. Que a unção do livramento esteja sobre você, sobre sua casa, ok? Compra um caderno, porque depois que eu terminar meu testemunho, todo dia eu vou ensinar alguma coisa para você. Por exemplo, amanhã nós vamos falar sobre rejeição. Qual a característica de uma ferida de rejeição e como que eu oro por uma ferida de rejeição. Então eu vou ensinar para vocês coisas, estratégias, armas, ferramentas maravilhosas para te ajudar, ok, meus amores? Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente.